Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Zacarias, um dos principais livros do Antigo Testamento e um dos principais livros entre os profetas menores. E dessa feita, sem delongas, nós iremos concluir o capítulo 10, fazendo a exposição dos versículos 6 a 12. 6 a 12, iremos concluir o capítulo 10 para depois iniciarmos o capítulo 11 desse maravilhoso livro, né? O livro de Zacarias, conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. A última exposição que nós fizemos, né? A última exposição, os versículos de 1 a 5, a primeira exposição no capítulo 10, nós falamos sobre Cristo, o Messias pastor, né? Cristo, o pastor do seu povo, que ele iria vir para juntar o seu povo, para pastorear o seu povo, para levar o seu povo a pastos verdejantes. E aqui, os versículos 6 a 12, nós temos o retrato da redenção, o retrato da salvação. Tem um contexto histórico que Deus fala com o seu povo, que ele vai voltar a unir as 12 tribos. Ele fala aqui do Reino do Norte, Reino do Sul, nós veremos aqui. Mas sempre quando você ler o Antigo Testamento, você tem que apontar para Cristo. Você pode pregar sobre as éguas do carro ou dos carros de Faraó, mas você tem que terminar com Cristo montado nelas. Isso é interessante. E aqui nós temos a descrição da salvação. Zacarias apresenta a Deus não apenas como um pastor de seu povo, mas também como seu libertador. E aqui nós veremos a salvação, a remissão, a redenção do povo de Deus, mostrando aqui, apontando para o Novo Testamento, a maneira como ele nos libertou da escravidão do pecado, nos perdoou, nos justificou, santificou, regenerou. Então Zacarias apresenta a Deus não apenas como pastor do seu povo, mas também como seu libertador. É Deus que congrega os dispersos de Israel, conforme Salmo 147, verso 2. Essa passagem aqui, versículos 6 a 12 do capítulo 10 de Zacarias, aponta para a redenção que temos em Cristo. E nós veremos isso. As profecias do Antigo Testamento cumprem-se no Novo Testamento. O que era apenas o botão do Antigo Testamento é uma flor desabrochada, dizia Agostinho de Hipona, no Novo Testamento. O que era apenas uma semente no Antigo Testamento é uma árvore frondosa no Novo Testamento. E Richard Phillips, ele faz uma exposição maravilhosa, né? E ele esboça a passagem em tela como o segundo Êxodo. Quando Moisés e Elias apareceram em glória, conversando com Jesus no Monte da Transfiguração, os sinóticos falam isso, né? Mateus, Marcos e Lucas. Eles falaram sobre a sua partida para Jerusalém, sobre a sua morte. E a palavra partida no grego significa êxodos, de onde vem a palavra êxodo, ou livro de Êxodo, né? E significa partida, saída. O primeiro êxodo tirou o povo da escravidão do Egito para a terra de Canaã. E é um símbolo da nossa saída do Egito, que é o mundo, do pecado, da prostituição, da luxúria, aonde nós saímos do Egito e estamos caminhando para a Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Então, o primeiro êxodo tirou o povo da escravidão do Egito para a terra de Canaã. O segundo êxodo tirou-nos da casa do valente, da potestade de Satanás, do reino das trevas, para a liberdade dos filhos de Deus. O verdadeiro êxodo aconteceu na cruz, porque a cruz do Calvário, é a árvore a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Calvário. A cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Calvário. O verdadeiro êxodo aconteceu na cruz. Foi na cruz que Jesus abriu as portas do nosso cativeiro. Foi ali que ele nos tornou verdadeiramente livres. E nós iremos expor ou fazer essa exposição aqui, nos versículos 6 a 12, né, mostrando o relato da salvação.
O primeiro, a descrição da salvação, tá? Versículos 6 e 7. Depois, a causa da salvação, versículo 6, parte B. Depois nós iremos falar sobre o método da salvação, versículos 8 e 9. Depois nós vamos falar do modelo da salvação, versículos 10 a 12. Então, esse é o nosso esquema aqui, é as nossas subdivisões dessa maravilhosa exposição. E sem delongas aqui, vamos iniciar, que eu não quero me delongar nessa exposição, eu quero ser bem específico. Os versículos 6 e 7 diz assim, onde ele vai descrever a salvação. Os versículos 6 e 7. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu os farei voltar, porque me compadeço deles. E serão como se eu não os tivesse rejeitado. Porque eu, Senhor, o seu Deus, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. O 7. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como se tivesse bebido vinho, e os seus filhos verão e se alegrarão, e o seu coração exultará no Senhor. É interessante que aqui, quando ele fala no versículo 6 sobre a casa de Judá e a casa de José, a casa de Judá era o reino do sul, que foi levado cativo pelos babilônicos. E o templo foi destruído, né? Porque houve 3 invasões dos babilônicos, 605, 597 e 586. E na terceira invasão, no ano 586, o templo foi destruído, foi uma matança geral. Então o reino do sul foi destruído no ano 586, quando o templo foi destruído, queimado. Vocês conhecem a história. E o reino do norte, que é a casa de José, né, que usa essa expressão, a casa de José, o reino do norte, foi destruído e levado cativo no ano 722 a.C. E nunca mais retornou. Nunca mais retornou. Deus estava aqui, esse é o contexto histórico, falando que unir de novo, né, o reino do norte e o reino do sul, formando aqui, né, o seu povo, formando um único povo, porque os 3 reis que governaram e reinaram sobre as 12 tribos unidas, sobre toda a nação de Israel, foram Saul, Davi e Salomão. E depois da morte de Salomão, vocês conhecem a história, está lá em 1 Reis, capítulo 11, e o capítulo 12, o reino é dividido. Reino no sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. Reino do norte, 10 tribos, e vocês conhecem a história. Reino do sul, passou ali 20 reis, e desses 20 reis, 8 reis podem ser considerados bons. E no reino do norte foram 19 reis, a começar por Jeroboão, e todos os reis foram idólatras, perversos, malignos. Não teve um rei bom no reino do norte. E aqui você vê, esse é o contexto histórico, Deus falando que iria fortalecer a casa de Judá, o reino do sul, e salvar a casa de José, o reino do norte, e faria voltar, porque o Senhor se compadeceu deles, e serão como se ele, Deus, não os tivesse rejeitado, porque eu, Senhor, seu Deus, os ouvirei. Eu tenho ouvido as orações dele, a súplica deles. Então você aqui nesse relato histórico, esse contexto histórico das tribos de Israel, nos dias de Zacarias, né, Deus está descrevendo a salvação. E a salvação aqui nos versículos 6 e 7, principalmente o versículo 6, parte A, e o versículo 7, a salvação é representada pela libertação do povo, da aliança, de seu cativeiro. Então, o cativeiro foi a libertação. Né? Trata-se de um segundo êxodo. E nós iremos destacar aqui alguns pontos. Primeiro ponto, tá? Em primeiro lugar, a salvação é descrita aqui como uma ação transformadora de Deus. Versículo 6, quando ele fala: fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Judá e José, como eu falei para vocês aqui, representam os reinos do norte e do sul, como um todo, as 12 tribos reunidas. Consequentemente, a casa de Judá é uma referência ao reino do sul, que foi levado cativo pela Babilônia em 586, reiterando aqui,
E a casa de José é uma referência ao reino do norte, que foi levado cativo pelos assírios no ano 622. Tá? Deus não só fortalece e salva, mas também ele reúne, queridos, o seu povo que até então vivia disperso e desunido. A escravidão das tribos de Israel, olha que interessante, representa para nós, e aqui está a descrição da salvação, primeiro ponto, representa a escravidão do pecado e sua libertação em Cristo Jesus. Então, a escravidão das tribos de Israel representa a escravidão do pecado e sua libertação do povo estrangeiro, tá? Representa a escravidão do pecado e a sua libertação do povo estrangeiro é um símbolo eloquente da redenção que temos em Cristo, conforme Atos 26:18, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e outros textos. Então aqui você está vendo a descrição da salvação, aquilo que Deus fez por nós. Segundo ponto. A salvação aqui é descrita como restauração, versículo 6, parte B, quando o texto fala, ireis fazê-lo, ou faloeis voltar. Faloeis voltar. O Deus que chama seu povo é o mesmo que os traz de volta. Tá? O Deus que chama é o que quebra as correntes e abre as portas do cativeiro, graças a Deus. O Deus que chama o pecador ao arrependimento é o mesmo que dá o arrependimento para a vida eterna. O Deus que ordena o pecador a crer em Jesus por sua graça, concede a fé salvadora. Ele dá ordem também o poder para que a ordem se cumpra. Em terceiro lugar, mais uma descrição da salvação aqui. A salvação é descrita aqui como a alegria do Senhor, versículo 7. A salvação é uma boa nova, de grande alegria, queridos. O reino de Deus é alegria. O fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos. Tá? Alegrai-vos. Então o terceiro ponto aqui da descrição da salvação é a alegria. O versículo 7 fala aqui, ó, os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará, como se tivesse bebido vinho. Vinho fala de alegria. E os seus filhos verão como se alegrarão. Verão isso e se alegrarão. E o seu coração exultará no Senhor. Então, a descrição da salvação aqui, esse novo êxodo, tá? Acontece com Deus aqui. Primeiro, fortalecendo. Com Deus nos fazendo voltar. E com Deus nos alegrando. Então, o relato do cativeiro de Israel, e Deus tirando eles, poupando eles, livrando eles, foi aquilo que Deus fez conosco, por meio de Cristo, nos libertando da escravidão do pecado, das algemas do pecado, nos reconduzindo e fazendo-nos caminhar para a Canaã celestial, para a Nova Jerusalém. Então, o primeiro ponto é a descrição da salvação. O segundo ponto aqui, tá? O segundo ponto é a causa da salvação. Primeiro a gente viu aqui a descrição da salvação. Agora nós veremos a causa da salvação, que é a parte B do versículo 6. Quando o texto fala assim, ó, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Aqui nós temos a causa da salvação. E nós temos aqui, tá, 3 pontos também a destacar. O primeiro ponto, rapidamente, tá? A salvação é o resultado da graça divina e não do mérito humano. É Deus que veio, é Deus que salva, é Deus que vem com a graça, é Deus que vem com o amor, é Deus que vem com a bondade, é Deus que vem com a misericórdia, é Deus que vem nos abraçar. E em Cristo, Deus abraçou os pecadores. Em Cristo, Deus abraça os órfãos. Em Cristo, Deus abraça os pobres. Em Cristo, Deus abraça os desfavorecidos. Graça é favor imerecido para aqueles que não merecem. Graça é o favor de Deus para aqueles que não merecem. Então você tem a causa da salvação. E a primeira causa aqui é a graça divina. Que a salvação é o resultado da graça divina. E
e não do mérito humano. Segundo lugar, tá? É a justificação. E a justificação é o cancelamento completo da dívida e a restituição completa do favor de Deus. Porque o texto fala, o versículo 6, parte B, porque me compadeço deles. É Deus que se compadece. E serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Então, em segundo lugar aqui, que a causa da salvação, tá? Que a parte B do versículo, é a justificação, que é o cancelamento completo da dívida e a restituição completa do favor de Deus. Deus promete ao povo da aliança que eles serão como se ele nunca os tivesse rejeitado. Cancelou a dívida. Foi o que ele fez conosco. Ele não leva em conta o tempo da ignorância, os nossos pecados. Ele nos perdoou, ele nos redimiu. E o que é justificação? A justificação é o seguinte: imagine uma dívida impagável que eu e você tinha com Deus. E Cristo Jesus veio e ele pagou essa dívida e colocou na minha conta, colocou na nossa conta, colocou na sua conta a justiça dele, a justiça de Cristo, nos declarando justo. Então Deus, quando olha para mim e olha para você, ele não vê mais os meus pecados, ele vê a justiça de Cristo, ele vê os méritos de Cristo. Isso é justificação, tá? E é assim a justificação. Somos declarados justos, como se nunca tivéssemos pecado. Além de não termos mais débito com Deus, temos um crédito infinito depositado em nossa conta, que é os méritos de Cristo, a justiça de Cristo. É a segunda coisa. A terceira coisa, tá? É a eleição divina. É a eleição divina que mostra que ele nos elegeu. A eleição divina é soberana e incondicional e não é baseada no merecimento humano, que é a parte C, né, do versículo 6, quando ele fala aqui, ó, não, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu, Senhor, seu Deus, eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Então, né, Deus é um Deus que fortalece, salva, restaura, se compadece, justifica o seu povo, santifica o seu povo, regenera o seu povo, salva o seu povo. Por isso que essa passagem é o segundo êxodo, que nós saímos da escravidão do pecado e fomos abraçados pelo reino do amor de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, misericórdia de Deus. Tá? Deus nos escolheu não por quem nós somos, mas por quem Ele é. Não baseado em nossas obras, mas em sua graça salvadora. Escolheu-nos não por nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Que maravilha! Então, aqui você tem o primeiro ponto que nós aplicamos, a descrição da salvação, versículos 6 e 7. Depois nós temos a causa da salvação, que eu acabei de falar, versículo 6, parte B. E agora, nós temos os versículos 8 a 9, o método da salvação. Olha só os versículos 8 a 9, sobre o método da salvação. Ele fala assim: eu lhes assobiarei. Que maravilha, né? E os reunirei, porque já os remi, já os perdoei. Eles se multiplicarão, como antes tinham se multiplicado. Embora eu os tenha espalhado entre os povos, que é o contexto histórico, né? Eles se lembram de mim em lugares distantes, continuarão vivos com os seus filhos e voltarão. Aqui você tem um método da salvação. Zacarias aqui, queridos, está descrevendo Deus como um pastor que reúne o seu povo que estava espalhado. Na cruz, ele reuniu o seu povo. Na cruz, ele chamou o seu povo. Fomos atraídos pelo madeiro. O madeiro foi o imã que Deus salvou e salva judeus, salva brasileiros, salva americanos, salva ingleses, salva africanos, salva indianos, salvam todos os povos, salva todos os povos de tribos, línguas, nações, raças, etnias. Nós fomos atraídos pelo madeiro, porque o madeiro nos atrai. Então Zacarias descreve como um pastor
que reúne seu povo que estava espalhado. E nós aqui vamos destacar mais alguns pontos. Em primeiro lugar, o chamado divino, que é irresistível, versículo 8, parte A, quando ele fala assim, ó, eu lhes assobiarei e os ajuntarei. Veja que a ação é sempre de Deus, não do homem. A ação da salvação é sempre de Deus, não a do homem. É Deus que vai atrás do homem, não o contrário, porque o homem está morto nos seus delitos e pecados. Ele não consegue por si só se achegar a Deus. É Deus que vai até ele. É Deus que vem com a graça. É Deus que vem com amor. É Deus que vem com a misericórdia. Eu lhes assobiarei, em primeiro lugar. Né? Eu lhes assobiarei, versículo 8, parte A. Eu os ajuntarei. Assim como o pastor assobia para chamar a ovelha, também o Senhor chama os que são seus. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz e o seguem. Ele chama e o faz eficazmente. Ele convida os aflitos e sobrecarregados a irem a ele. Oferece água ao sedento, pão ao faminto, descanso ao cansado e vida eterna aos mortos em delitos e pecados. Segundo lugar, a redenção divina é eficaz. Versículo 8, parte B, quando ele fala, porque os tenho remido. Porque os tenho remido. O Deus que chama é o mesmo que redime, é o mesmo que perdoa, é o mesmo que lava, é o mesmo que purifica, santifica, justifica. A redenção não é mediante as coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus. Que maravilha, né? Em terceiro lugar, versículo 8, parte C. Tá? A restauração é completa. Quando ele fala assim na parte C do versículo 8, multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. O povo de Deus, a igreja, não apenas foi arrancado de uma servidão, de uma terra de servidão, mas também se multiplicará, crescerá em cumprimento à promessa feita a Abraão. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3 e o capítulo 15, versículo 5. Né? E o descendente de Abraão, né, é Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3 fala sobre isso. E o livro de Apocalipse fala sobre o povo de Deus como uma multidão incontável, inumerável. Tá? Em quarto lugar, a dispersão do povo de Deus é uma semeadura. O versículo 9, quando fala assim, ó, ainda que os espalharei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos, viverão com seus filhos e voltarão. Então, em quarto lugar, quarta lição, né, onde nós estamos falando sobre o método da salvação. A dispersão do povo de Deus é uma semeadura. E J.G. Baldi, no seu comentário, ela vai dizer que ela diz que este é o pastor que sabe onde estão suas ovelhas, porque foi ele quem as espalhou e quem a chama de volta com o seu assovio, o assovio salvador, o assovio da graça. E Richard Phillips, ele diz que há um aparente jogo de palavras aqui, relacionado ao termo hebraico zerar, que significa tanto espalhar como plantar. Com o mesmo movimento que se espalham, podem se lançar sementes em um campo. Esse jogo de palavras pode estar sendo usado aqui de modo que, quando Deus espalhava, ele estava pela graça plantando, olha só, seu povo a fim de produzir fruto em um dia vindouro. Mesmo quando os espalhava, Deus disse, eu os plantei entre as nações. Para a semente brotar e produzir, ela precisa ser plantada e morrer na terra. Na terra. Primeiro, ela passa pela escuridão da cova e pela experiência da solidão no solo. Então ela brota, floresce, frutifica a 30, a 60 e a 100 por 1. F.B. Meyer, no seu comentário do livro de Zacarias, o profeta da esperança, diz que ao fim dos 70 anos de cativeiro, o povo escolhido por Deus desde a antiguidade foi distribuído pela Pártia, Média, Pérsia, Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Frígia, Panfilha
Egito, Líbia, Roma, Creta e Arábia. Por toda a parte do grande Império Romano, muitos caíram em terra para morrer. Eram sementes. No que se refere à sua vida natural, pareciam ter sido eliminados entre as nações do mundo, mas o efeito é o mesmo que a destruição da semente que o agricultor lança nos campos. Eles foram semeados e frutificaram, construíram suas sinagogas, prosperaram nas partes das grandes cidades que lhe foram designadas e disseminaram novos conceitos acerca de Deus, altos níveis éticos e linguagem religiosa diferente, destinada a ser de utilidade incalculável. Os primeiros pregadores do Evangelho de Cristo, né, inclusive eram judeus. A igreja começou com os judeus. Os apóstolos eram judeus. Né? Pela mão brutal do perseguidor, o trigo rico do Pentecostes, que havia ficado tempo longo demais no depósito da igreja mãe, foi espalhado pelas regiões da Judéia, Samaria, confim da terra, conforme fala Atos capítulo 8. Né? Atos capítulo 8. Então você vê isso claramente. Então a quarta coisa que nós aprendemos aqui, tá? Com o método da salvação, versículos 8 a 9, tá? Em quarto lugar, é que a dispersão do povo de Deus foi uma semeadura, onde o povo foi espalhado. E a mensagem de Deus, o conhecimento de Deus foi espalhado. O outro ponto importante, versículos 10 a 12 agora, é o modelo da salvação. Nós já falamos sobre a descrição da salvação, versículos 6 e 7. Nós falamos sobre a causa da salvação, versículo 6, parte B. Nós já falamos agora sobre o método da salvação, versículos 8 e 9. E agora nós iremos falar, para concluir, sobre o modelo da salvação, versículos 10 a 12. E nós também aqui iremos destacar 3 pontos importantes. Olha só os versículos 10 a 12. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria. Eu os trarei à terra de Gileade e ao Líbano, e não haverá lugar para todos. Está usando a geografia, né? Da sua época aqui. Passarão pelo mar de angústia, serão feridas as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubado, e o orgulho da Síria e o cetro do Egito será removido. Eu os fortalecerei no Senhor, e eles andarão no meu nome, diz o Senhor. Então a quarta é característica, né? É o modelo da salvação, versículos 10 a 12. E nós aqui destacamos, como eu falei, 3 pontos. Primeiro, a salvação é tipificada pela restauração plena do povo de Deus, que é o versículo 10, quando fala assim, ó, porque eu os farei voltar, porque eu os farei voltar da terra do Egito, eu os congregarei da Síria, traz-lo-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Esse êxodo é visto como um paradigma da obra salvífica de Cristo, da redenção de Cristo na cruz do Calvário. É importante ressaltar que a menção do Egito e da Síria se refere às potências, tá, que haviam escravizado o povo de Israel no passado, mas não constituíam perigo nos dias de Zacarias. Por isso, metaforicamente, representam a escravidão ao pecado, de onde o povo de Deus é salvo, é tirado. Segundo lugar, a salvação é tipificada pelo triunfo pleno sobre os inimigos. Versículo 11, quando fala assim, ó, passarão o mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. O povo de Israel passou pelo mar vermelho a pé enxuto.
depois de enfrentar, queridos, a angústia de estar encurralado pelas montanhas e ser acossado pelos soldados do faraó. Deus feriu as ondas, abriu o mar e libertou seu povo, fazendo-o triunfar sobre os seus opressores. Deus remove os obstáculos do caminho do seu povo, assim como a libertação desse cativeiro aconteceu na noite em que a Páscoa foi inaugurada, capítulo 12 de Êxodo. O nosso verdadeiro êxodo aconteceu também no contexto da transição da Páscoa para a ceia do Senhor, quando Jesus inaugurou em seu sangue a nova aliança. Graças a Deus por isso. Terceira coisa, a salvação é tipificada pela plena comunhão com Deus. Versículo 12, quando ele fala assim, ó, eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Né? E o Richard Phillips, ele tem toda a razão no seu comentário da carta, no seu comentário do livro de Zacarias, quando ele diz que o motivo de salvação do Êxodo nos aponta para o Deus do Êxodo e concentra toda a nossa esperança nele. O que importa não é a dificuldade da jornada, os perigos do caminho, ou mesmo a própria fraqueza. O que importa é o Deus que nos conduz. Quando ele fala, eu, o Senhor, os fortalecerei e andarão no seu nome, diz o Senhor. Jesus disse que ele é o pão da vida, ele é o nosso alimento. Jesus disse que ele é a água da vida, ele que mata nossa sede, a água da salvação. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Né? O Senhor fortalece o seu povo e o seu povo anda em sua presença. É assim que funciona a salvação. Aqueles que são chamados e fortalecidos andarão no nome do Senhor e na força do Senhor, na força do seu poder. Então nós vimos aqui, esses 4 pontos, a descrição da salvação, versículos 6 a 7. A causa da salvação, versículo 6, parte B. Nós vimos aqui o método da salvação, versículos 8 e 9. E nós vimos aqui o modelo da salvação, versículos 10 a 12. Esse novo êxodo aconteceu na cruz, onde Cristo nos libertou do cativeiro do pecado, nos trazendo para o reino do seu amor, para o reino de justiça, o reino da glória. Então, aquilo que aconteceu com Israel é um tipo, mostra-nos aquilo que aconteceu conosco, onde Cristo nos libertou, onde Cristo nos salvou, onde Cristo deu-nos vida e vida eterna, vida abundante, vida com graça, com misericórdia, vida para todo sempre nele. E aqui nós terminamos mais uma exposição bíblica. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Até as próximas exposições.